Olá, meus queridos, eu sou o pastor Machado e estou aqui trazendo mais informação bíblica para você, querido, tá bom, querido? Olha, quero pedir a você, quem não é inscrito aí, inscreva-se, deixa aí seu comentário, deixe seu gostei, compartilhe, tá certo? O tema que eu quero abordar nesse vídeo é como manter minha casa de pé, tá bom, querido? É o tema que nós iremos abordar baseado, claro, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, o versículo 24, onde Jesus ele fala de dois homens, fala de duas casas, ou seja, um homem que constrói a casa sobre a rocha e o outro que constrói sobre a areia. Então, é essa a mensagem que eu quero trazer para você, para te ajudar como manter minha família de pé. Então, vamos lá, queridos. Vamos refletir sobre 4 fatos que sustentam a família, comparado aqui com 4 colunas de um edifício ou de uma edificação. Primeiro passo muito importante é fé. Queridos, a primeira coluna de sustentação é a fé. Jesus começou a descrição desses dois homens como aquele que ouve. Quando ele está dizendo bem claro, aquele que ouve a minha palavra será comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, quando nós ouvimos a palavra, nós estamos adquirindo fé. E isso nos lembra do que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, quando ele diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, é através da palavra do Senhor nosso Deus. Quando nós ouvimos, nós vamos adquirir fé. Talvez você faça aquela oração, Senhor, aumenta a nossa fé. Não, a fé vem pelo ouvir, querido. Então, ouça o que a palavra de Deus lhe diz, dê atenção a ela, crie uma visão do que essa palavra é capaz de realizar na sua vida, tá bom? Então, o segundo passo aqui, que é sabedoria, ou seja, os dois personagens do que nós estamos falando desta palavra, são chamados de homem prudente, no versículo 24, e o homem insensato, que é no versículo 26, ou seja, a sabedoria foi a diferença entre esses dois homens. Lá no Salmo 111, o verso 10, nos diz o salmista que a sabedoria ela é adquirida pelo temor. Quando nós tememos ao Senhor, Deus ele nos dará sabedoria. Olha o que o salmista ele diz bem claro, você pode prestar atenção na leitura que você vai fazer aí, do Salmo 111, o versículo 10, que o princípio da sabedoria é temer a Deus, temer ao Senhor. Temer significa respeitá-lo, honrá-lo, reverenciá-lo, e isso nós iremos adquirir sabedoria da parte do Senhor nosso Deus. E em terceiro, a obediência. Jesus disse que um homem praticar a sua palavra, olha, se você ouve e passa a praticar a sua palavra, no versículo 24 do capítulo 7 de Mateus, ele está falando que os dois estavam ouvindo, um praticou, foi lá e obedeceu a palavra do Senhor nosso Deus. Então, um não praticou a palavra do Senhor, o outro praticou a palavra do Senhor. Então, outro aspecto que diferencia aqui esses dois homens em sua construção é a obediência a Deus. Não adianta a família ser apenas religioso, não adianta. Precisa também viver sua fé, viver a palavra do seu Deus, como está escrito em Tiago. Tiago ele vai falar bem claro que a religião do homem é vã. Quando nós deixamos de ouvir e não praticar
a palavra de Deus, então a religião se torna em vão. Quando nós ouvimos e a praticamos, Deus ele fica feliz e isso vai estruturando a nossa família. Isso vai deixando a nossa família cada vez mais de pé. E o quarto, para nós encerrar, é a perseverança. As duas casas do texto que nós acabamos de ler passaram pela mesma tempestade. Você pode ver isso aí como no versículo 27, aliás, 25 e o 27. Toda família passa por tempestade, por lutas, por dificuldade, né? Mas quando ela está alicerçada na rocha, que é Cristo, nós iremos vencer. Você vê que a Bíblia Sagrada diz que Jesus ele fez a comparação do homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Ele vai dizer que bateu a chuva, veio o vento com impento contra aquela casa e ela não caiu porque estava firmada na rocha. Mas você vai ver que da mesma forma ocorreu com o homem que construiu a casa sobre a areia. Veio o vento, a chuva, bateu com impento aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda, né? A sua ruína. Então, a perseverança é algo fundamental para a edificação da família, para que a minha família possa estar de pé. Diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Então, querido, quero deixar esta palavra para você meditar, refletir, passar aí para o seu amigo, tá bom? Compartilhe e que Deus abençoe. Não esqueça, deixa o seu like, tá bom? Um abraço e até o próximo.